Tudo Olha, Raniele Veloso, eu devo lhe informar, eu terei uma DR seríssima com a senhora. A senhora está sabendo? Não. Nem eu. Mas teremos, porque as informações que eu tenho, se confirmarem, olha... Aham. Sim, Vão ser ótimas. Estou revoltos. Eu tô tipo o João Carvalho, revoltos. E eu tô achando maravilhoso. Olha como é que pode isso, rapaz. João. Amanhã quieto. a gente faz minha despedida aqui. Olha aí, Joãozinho. Despedida? Olha aí. É outra Arimateia Tu Carvalho? acha bom também? Outra Arimateia? Tu acha bom? Acho não. Ora, mano. E ela onde veio de paz, hoje ela veio sem paz nenhuma, né? Não, zero. Ô, Raniele Veloso, vamos começar aí com o novo Minha Casa Minha Vida, agora com dinheiro. Agora o Minha Casa Minha Vida tem orçamento, Raniele. Exatamente, foi o que o senador Marcelo Castro fez questão de vir aqui ao Palácio do Planalto para o lançamento do Minha Casa Minha Vida. Na verdade, foi a sanção da lei que foi aprovada no Congresso Nacional. Inclusive, o ministro da cidade, Jader Filho, disse que vai ter vetos, mas não disse quais vetos. Mas o importante é que tem orçamento, né, Amadeu? O senador Marcelo Castro lembrou que no governo Bolsonaro eles tinham reservado apenas 33 milhões de reais, mas ele foi lá na PEC da transição e fez tudo acontecer. Vamos mostrar primeiro essa fala dele, já que a gente está falando disso, depois eu mostro como foi esse evento aqui de manhã. Vamos ver. Só tinha previsto para esse ano, para o programa Minha Casa Minha Vida, apenas 34 milhões de reais. Isso é tão insignificante que não dá para fazer casas num bairro de Teresina, quanto mais para todo o Brasil. Foi aí que eu tive a ideia de fazer a PEC, fui o autor da PEC da transição, e com essa PEC nós conseguimos alocar para o programa Minha Casa Minha Vida 9,5 bilhões de reais. E casas, diga-se, como disse no discurso aqui o presidente Lula, casas dignas, não é aqueles ovinhos lá que a pessoa fica exprimida, não. Por que, Amadeu, ele falou ali do modelo das casas? Porque o presidente Lula, durante seu discurso, ele fez uma crítica ao tamanho desses imóveis que estavam sendo construídos. E ele disse que já teve uma melhora porque, no mínimo agora, essas moradias precisam ter 40 metros quadrados. A previsão do governo federal é que até o fim deste ano eles entreguem 555 mil imóveis. E até 2026, que é o fim do governo Lula, 2 milhões, na verdade, de casas. Lula, durante o seu discurso, lembrou que é importante prestar atenção na qualidade daquilo que é entregue ao pobre, porque precisa de dignidade. Ele também falou sobre o momento em que o Brasil está vivendo, que as pessoas estão voltando a sonhar, e fez uma avaliação positiva daquilo que o governo tem feito sem inventar nada novo. Vamos ver. Do presidente, é isso? Não temos. Então ficamos com as palavras da Raniele sobre o presidente. Deixa eu reunir aqui o pleno, porque rapaz, eu quero saber de você. Quando eu não consigo entender, você sabe que eu só tenho 2 neurônios e eles são brigados um com o outro. É tipo Amadeu e João Carvalho, eles brigam. Só são 2 e brigam, João, tu acredita? E aí eu fico sem entender as coisas, Ananias. Rapaz, o cara tem um projeto de habitação popular no Brasil e destina 33 milhões de reais. Aí agora, o Marcelo Castro, que era o relator, passou de 33 milhões para 9,5 bilhões. É quase igual, né? Aí eu pergunto, mas vem cá, tudo bem, é porque aliás, havia mudança no nome, era Casa Verde e Amarela, não era mais Minha Casa Minha Vida. No governo Bolsonaro era Casa Verde e Amarela. É um programa que beneficia as famílias mais simples? Ok. Tá bom, ok, vai lembrar do Lula, vai lembrar do PT, mas beneficia principalmente o setor empresarial, a construção civil. E quando a construção civil trabalha, é emprego, porque é a construção civil que gera mais empregos, é a indústria que mais gera empregos no país.
Rapaz, por que alguém bota na cabeça de destinar nada para uma atividade que vai impulsionar a economia no governo, Ananias? Me explica qual é a lógica disso, Ananias. Amadeu, não tem lógica. A única ideia é não fortalecer um projeto que foi criado em outro governo. Aquela política antiga, tacanha, que deixa o povo em segundo lugar, que não prioriza o povo. Bolsonaro não tinha um programa habitacional para o Brasil. Esses recursos são ridículos. O próprio senador disse, olha, não dá para construir um residencial num bairro de Teresina, imagine atender o país. E sobre esse ponto da classe empresarial, importante lembrar, Amadeu, e eu vi reações de pessoas da construção civil elogiando o valor, porque agora vai até imóveis de 350 mil reais. Ou seja, isso dá a condição de empregar mais a partir do setor com a construção civil. Certamente importante para a retomada da nossa economia. Porque o setor empresarial sempre foi fechado com o Bolsonaro. E por que não criticava que só era 33 milhões, João? Porque tinha a mesma visão tacanha do Mas presidente. como se estava tendo prejuízo? Estava tendo prejuízo, mas dele. aqui não vê o setor agrícola agora, se libera um pacote agrícola, da safra agrícola, um terço maior, mais de um terço maior, ainda tem gente que tem coragem de criticar. Quer dizer, tem gente que gosta mesmo de viver no sofrimento, meu amigo. Mas Cíntia, como é que eu sou dono de uma empresa de construção civil e aí está prejudicando o meu negócio e eu elogio e apoio? Pois é, mas aqui o Casa Verde e Amarela, ele, além de ter reduzido, porque não era a política pública do governo anterior, ele tinha um toque de crueldade, porque ele reduziu sobretudo para aqueles que ganham menos. Então foi exatamente na faixa 1, aquelas pessoas que recebem até um salário mínimo, que foram as mais prejudicadas. Aqui no Piauí, por exemplo, não teve nenhum programa, nenhum projeto habitacional nos últimos 4 anos. Isso criou tem aí, o respaldo disso aí é um déficit habitacional terrível. Aqui em Teresina, um déficit imenso, no estado do Piauí também. Então, nem 4 anos serão suficientes, porque a cada ano o déficit habitacional aumenta. Isso é normal que aconteça. Não é difícil conseguir superar esses 4 anos de descalabro no setor habitacional no Brasil. Fecha aí, França. Bolsonaro se auto-sabotou ao esvaziar o programa Minha Casa Minha Vida, que, como você citou, era chamado de Minha Casa Verde e Amarelo. E não nesse corte apenas de 90% em 2021. Em 2020 já havia sido cortado 41% dos recursos para o Minha Casa Verde e Amarela. Então, essa retomada, além de beneficiar essa parcela da população, hoje esse déficit está em torno de 7,7 milhões de moradias, também traz um reflexo político para a gestão Luiz Inácio Lula da Silva, mas além do reflexo político, é preciso pensar no caráter humano. Então, esse governo está pensando realmente no ser humano. Realmente, a Raniele Veloso talvez me explique. Olha, se eu sou presidente, está aqui um programa que vai botar as empresas, minhas amigas, para construir e fazer dinheiro. Vai botar a economia para girar, bom para mim. Vai botar mais emprego no país, reduzindo os desempregados, bom para mim. Vai botar o povo feliz comigo que vai ganhar casa nova. E eu sou contra. Raniele. Amadeu, para não ser incoerente, né? Ele, como sempre, dando um tiro no seu próprio pé. E só completando, não só nesse aspecto, mas em outros do governo passado. E só completando também as informações, inclusive que a Cíntia citou e eu lembrei, né? Que com esse retorno da faixa 1, atende aí pessoas que ganham até menos que o salário mínimo, porque começa com quem ganha R$2.000 e até quem ganha R$8.000, né? E assim, nesse intervalo, né, de faixa de renda, são divididas essas 3 faixas. E Lula já tinha, inclusive, citado que há uma possibilidade de estender o programa para quem ganha até R$10.000. E, de fato, ele citou também essa questão do déficit habitacional. Falou em cerca de entre 6 e 7 milhões de casas, né, que estariam faltando para a população brasileira. Vamos com a Funasa de volta aí, França. É a manchete, Raniele Veloso, a Funasa renasceu. Olha aí, ó.
Manchete, Raniele Veloso, direto de Brasília. Franci. Deputado do União Brasil anuncia que Funasa renasceu das cinzas. Vamos lá, Raniele. É isso, hoje pela manhã teve uma reunião aqui, Amadeu, no Palácio do Planalto, com o deputado Danilo Fortes, do União Brasil, do Ceará. Ele que já foi presidente da Funasa e conhece bem como funciona a Fundação Nacional de Saúde. Porém, amanhã, tem inclusive uma foto aí dele com o ministro da Secretaria das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, é que vai ser publicado no Diário Oficial da União uma portaria falando como vai ser, como é que o governo vai proceder nesse retorno da Funasa. Eles vão fazer um novo organograma, que é como vai ser dividido, e só depois é que as superintendências regionais serão reativadas e aí os aliados do governo vão poder indicar os representantes em cada estado. Eu separei um trecho aí da fala do Danilo Fortes, que diz que, nesse momento, se entregar a Funasa aos políticos seria destruir a Funasa, e que eles não trataram sobre a indicação, qual partido vai indicar. Mas a gente sabe que, sim, esse órgão vai para um partido do Centrão, inclusive o mais cotado é o próprio União Brasil. Além do Danilo Fortes, outros nomes do Centrão, como o deputado Irã, do Partido Progressistas, e a senadora Daniela Ribeiro, do PSD, também participaram do encontro. Vamos ver um trecho da fala do deputado. Primeiro, a Funasa renasceu. Hoje, de fato, ela ganhou a certidão de nascimento dela. Depois de todas as idas e vindas, chegamos a uma conclusão que vai ter uma fase de recriação. Essa fase de recriação vai ser construída e dirigida por uma comissão técnica e que envolve funcionários da Funasa, envolve funcionários do Ministério da Casa Civil, da Saúde, das cidades e da Advocacia Geral da União. Essa comissão provisória terá um prazo de 30 dias para fazer os ajustes necessários com relação a apresentar o novo organograma da instituição, que tem que ser um organograma mais enxuto, mais ágil, para dar mais eficiência na prestação do serviço, inclusive aproveitando, né, defendendo esses novos processos licitatórios que modernizam a administração pública. O deputado, inclusive, era um cotado para assumir a presidência da Funasa, mas ele disse que não vai renunciar ao mandato dele de deputado federal para assumir a Funasa, porque ele já foi presidente do órgão, que tem uma capilaridade muito grande, a gente sabe, da autarquia, né? E que os políticos, de fato, estão de olho. E deve ir para o União Brasil, né? Eu tentei, inclusive, com o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, né, pegar alguma, pelo menos, tendência. Ele disse que durante essa reunião de hoje não foi tratado sobre isso. Mas, nos bastidores, sim, a gente sabe que a tendência é que vá para o União Brasil. Bom, vamos lá para a manchete do depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal. Franci Teixeira, Raniele Veloso ao vivo, Brasília. Olha aí, Franci. Bolsonaro diz à PF que conversa do senador Marcos Duval é coisa de maluco. Entendi não, Raniele. Pois é, o ex-presidente prestou depoimento ontem à Polícia Federal, nesse caso de um suposto golpe que teria sido planejado em dezembro do ano passado, durante uma reunião entre ele, o senador Marcos Duval, e o então deputado Daniel Silveira. Bolsonaro confirmou que teve sim esse encontro, mas que foi um encontro rápido e que nada sobre golpe foi tratado. E, ao fim do depoimento, ele disse que o Marcos Duval é que tem que responder pelos próprios atos dele. Bolsonaro confirmou, inclusive, o local da reunião, que aconteceu no Palácio da Alvorada, mas que o assunto que estava em pauta seria, na verdade, possibilidade de mudanças de partido do senador. Bolsonaro, depois desse depoimento, também foi às redes sociais e fez um post sugestivo a Marcos Duval. Olha aí o post. Olha aí, Franci. Coisa de maluco, fim. E aí colocou um joinha, tweet do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas a gente falou ontem, né, que ele iria falar que, como foi uma denúncia vindo de Marcos Duval, que denunciou o Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro teria coagido
para que ele fizesse uma gravação com o ministro Alexandre de Moraes, para que ele admitisse que tinha, de fato, ultrapassado ali os limites da Constituição, Bolsonaro disse, né, que o que vem de Marcos Duval não tem credibilidade, e foi isso que ele quis deixar ontem como contribuição nessa investigação à Polícia Federal. Vamos lá, vamos ouvir o pleno, coisa de maluco e o joinha. Bom, eu não entendi mesmo não, então eu vou procurar.